Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sempre é feita a seguinte pergunta a respeito do que foi a queda do homem e o que ocasionou a queda do homem. Quando abrimos o livro de Gênesis, observamos ali o relato sobre a queda do homem. O que está no imaginário popular, que é uma ideia que tem sido repassada no decorrer de dezenas, centenas de anos, é que a queda do homem se deu quando a mulher ofereceu uma maçã para o homem e ele comeu. E aí, o circo praticamente estava armado, de que a causa do pecado de Adão e Eva foi terem comido uma maçã. E também passou-se a concepção de que após terem comido a maçã, se envolveram num relacionamento íntimo. E aí levou o casal à queda. E aí no decorrer dos séculos, a mulher tem sido criticada, condenada pela queda do homem. Porém, a palavra do Senhor, ela em nenhum momento diz que o fruto que esse casal não deveria comer era uma maçã. A palavra de Deus, Gênesis, não relata que comeram uma maçã. Diz que comeram fruto de uma árvore. E não se fala nada também de que após terem comido o fruto, tiveram um relacionamento íntimo e que isso teria causado a queda do homem. São ideias que foram sendo concebidas e passadas adiante, e aí as pessoas têm esse entendimento de que essa foi a queda do homem. Dessa forma devemos ler o texto de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao versículo 6. Mas a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que observamos aqui neste relato bíblico, relato de Gênesis, é que Deus havia ordenado que o casal não comesse especificamente os frutos de uma árvore. Poderiam comer os frutos de outras árvores, mas dessa em questão, não. Era uma ordenança de Deus. E Deus havia dito que no dia que eles comessem, eles morreriam. Entretanto, o que era a morte? Eram praticamente dois seres humanos, duas crianças em corpos adultos. E morreram. O que era a morte? Não sabiam o que era a morte. Nunca tinham visto um animal, uma ave, um ser humano. Não sabiam o que era morrer. É a mesma coisa quando dizemos para as crianças pequenas: não coloque o dedinho na tomada que você vai levar um choque. A criança não sabe o que é choque. Ela não sabe o que pode acontecer se colocar os dedinhos no buraco da tomada. E no momento de distração, ela coloca o dedinho lá e toma um choque. A partir daquele momento ela sabe o que é um choque.
Aqui o casal não sabia o que era morrer. Então, para eles, tanto fazia. Observamos aqui que a ação maligna foi constante, até que conseguiu convencer e diz que ambos comeram. A mulher comeu, o homem comeu do fruto. E não se fala aqui em maçã. Talvez o uso do termo maçã seja porque ela era considerada uma fruta afrodisíaca. Mas no caso aqui, no relato bíblico, não se fala em fruto afrodisíaco, fala-se fruto de uma árvore. Assim, o que eles comeram não foi uma maçã, nem pera, nem abacaxi, nem melancia. Aqui foi fruto de uma árvore. E qual a intenção que estava por comer desse fruto? Não foi a questão de se sentirem bem, mas a intenção que estava por trás do ato. O que foi oferecido pelo maligno para o casal é que se eles comessem do fruto, eles saberiam o que Deus sabe, teriam o mesmo conhecimento divino, seriam como deuses, deuses humanos. Isso seduziu o casal, chamou a atenção. Eles queriam ser como Deus. Foi uma forma de avançar um período. Imaginemos colocar uma criança que esteja no pré ou no segundo ano do ensino fundamental, colocá-la no 7º ou 8º ano da escola, ou mandá-la direta para a faculdade. O que é que vai acontecer aqui? Não há maturidade, conhecimento ainda, um desenvolvimento intelectual para que as crianças consigam acompanhar as pessoas que estão mais desenvolvidas. Não dá para forçar. E aqui o casal não estava preparado ainda. Temos a certeza que Deus queria preparar esse casal em maturidade, um desenvolvimento progressivo, passando o tempo, iam aprendendo, até se tornarem maduros, se conscientizarem, ter uma consciência racional, compreensível. Mas aqui a tentação, a sedução, a armadilha de serem como Deus que os havia criado, talvez na mente deles pudesse ter imaginado, se Deus os criou, se nós nos tornarmos como Deus, poderemos também criar, poderemos fazer tudo que Deus faz. Deus aparece, desaparece, poderemos fazer o mesmo. Assim, esse casal foi seduzido pelo que foi oferecido, serem como o próprio Deus que os havia criado. O problema não foi comer o fruto. O problema foi o que estava atrás da intenção de comer o fruto. O relato bíblico nos traz essa verdade. Talvez, após terem comido o fruto, sem a intenção de serem como Deus, possivelmente Deus chegaria até eles, eles daria uma bronca, puxaria as orelhas de ambos e ficaria por aí. O problema é que eles comeram fruto querendo ser como Deus. Esse foi o problema. O que levou a humanidade à queda? O que levou o homem à queda? O casal à queda? Foi a intenção que estava por trás desse ato. Ser como Deus. Não foi comer o fruto de uma árvore. Não foi terem um relacionamento íntimo após terem comido o fruto dessa árvore. Foi ser o desejo, a vontade de serem iguais a Deus. Serem deuses. Esse foi o problema. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tem nos ensinado através da Tua palavra muitas coisas importantes para nós, a nossa caminhada. Senhor Deus, continua agindo em nós, nos livrando de armadilhas, de seduções malignas dessa forma. E assim, crendo na Tua ação através do Seu Santo Espírito, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.